Não seja assim. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12. Vamos ao versículo de número 1, que diz assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado sobre os telhados. Então, nós vemos aqui Jesus, ele está falando com os seus discípulos e ele está dizendo, usando um modelo, como quem diz assim, ó, não sejam assim, ou seja, não sejam como os fariseus, ou seja, não sejam hipócritas. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aqui nós vemos que o fermento dos fariseus significa hipocrisia. Em um outro momento, o fermento dos fariseus que Jesus fala para os discípulos terem cuidado era a doutrina dos fariseus. E o que acontece? O que esses fermentos dos fariseus simbolizavam? Nós vimos que, por um lado, era a doutrina e, por outro, era a hipocrisia. Qual era o problema da doutrina deles? É que eles colocavam regras a mais, regras que eles mesmos haviam criado. Anexaram suas regras junto à lei de Deus. Só que as regras dos fariseus, elas sempre se manifestavam de uma forma física e visual. Por exemplo, a forma correta de lavar as mãos, a maneira de vestir. Então, eram apenas regras que eram aparentes, coisas que poderiam ser vistas. E a lei de Deus ela já era completa, eram cerca de 613 leis. E ainda os fariseus colocaram regras a mais, que podiam ser vistas, como falei. E aqui Jesus fala de um outro sentido do fermento deles, que é a hipocrisia. Ou seja, fala uma coisa, mas não vive aquilo que fala. Ah, vamos entender isso. A gente vê que as regras que eles criavam, como falei, podiam ser vistas a olho nu, se as pessoas estavam cumprindo ou não. Era apenas estética, eram regras estéticas. E isso era com o intuito de, ao eles obedecerem às suas próprias regras, eles então aparentavam ser mais justos, ser mais santos que os outros. Então, quando eles criaram essas regras a mais, tinham o intuito deles se sobressaírem diante das pessoas. Eles davam a ideia, transmitiam a ideia para as pessoas de que eles eram mais espirituais, de que eles eram mais santos, mais puros. Por quê? Porque eles guardavam as regras a mais que eles tinham colocado junto à lei de Deus. Só que aqui Jesus repreende eles falando que eles eram hipócritas, ou seja, eles guardavam as suas leis, mas muitas vezes a lei de Deus, que muitas vezes não se obedecia apenas a olho nu, mas eram coisas internas, falando de amor, de misericórdia, essas coisas eles não guardavam, essas coisas eles não obedeciam, mas as regras deles, que eram apenas estéticas, eram apenas visuais, essas eles guardavam. Então, para os outros, eles pareciam ser justos, pareciam ser puros, pareciam ser santos, mas aos olhos de Deus, o Deus que penetra, os seus olhos penetram todas as coisas, como a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, Deus via e enxergava maldade no coração deles. Então, por mais que eles tivessem uma aparência, um aspecto de serem os mais puros, os mais santos, os melhores homens da terra, na realidade, eles escondiam no interior deles muita maldade. E Jesus está dizendo: não sejam assim, não sejam hipócritas. Meus irmãos, Deus vê tudo, Deus vê todos. Provérbios diz que Deus vê quem faz o bem e quem faz o mal. A Bíblia chega a dizer que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, não no sentido de que bem e mal é a mesma coisa, mas no sentido de que aquilo que é feito às claras e aquilo que é feito escondido no escuro, Deus enxerga da mesma forma. Então, meus irmãos, a gente não deve se enganar a nós mesmos, porque de Deus não se zomba, a gente não consegue enganar o Senhor. E um dia ele vai julgar a tudo e a todos com uma reta justiça, uma justiça impecável. Então, não adianta a gente aparentar ser uma coisa que lá no fundo a gente não é. Então, não seja assim.
Não seja assim, não vista um personagem, não queira transmitir para as pessoas a ideia de uma pessoa que na realidade tu não é. Então, seja verdadeiro, seja puro, se arrependa diante do Senhor, jogue limpo com Deus, procure fazer a coisa certa. Se você não está conseguindo, confesse para o Senhor, peça para Ele te fortalecer na graça, mas não finja que nada está acontecendo, não finja que não há erros, mas em nome de Jesus, esteja diante do Senhor pedindo para que Ele trabalhe na sua vida. E não queira apenas parecer aos outros que você é perfeito, que você é santo e que você é puro, porque Deus sabe e Deus conhece a verdade da nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, que a gente não venha, Senhor, comer desse fermento dos fariseus, Pai, que era a hipocrisia, aparentar ser uma coisa que na realidade não é. Em nome de Jesus, que sejamos sinceros, que possamos ter uma fé sincera, genuína no Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não viva de aparência, mas que a gente possa viver da essência, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa abaixar a guarda e deixar o Senhor agir em nossas vidas, no mais interior do nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar nossos pensamentos, nossas vontades, as intenções do nosso coração, para que a gente possa, em nome de Jesus, sermos íntegros, sermos puros, sermos santos, como a tua palavra diz, sede santos porque eu sou santo. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados por essa mensagem, peço que você compartilhe essa mensagem com alguém, jogue nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, dos colegas, enfim. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o joinha. Peço que você ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. E peço que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim a plataforma recomenda nossos vídeos para pessoas que ainda não nos conhecem e quem sabe ainda nem ouviram a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.